Nesse momento, a gente vai ver um vídeo do canal Viajante Galáctico. Esperamos 3 anos, gente. 3 anos pro lançamento da 5ª e última temporada de Stranger Things. O hype tava gigantesco. Tava mesmo. O que a gente recebeu em troca foi nada mais, nada menos do que uma temporada bizarra, com um roteiro mal feito e um final pavoroso. Eu disse pra me deixar em paz. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. E ele usou você. Eu achei essa cena, não sei vocês, mas eu achei essa cena extremamente engraçada. Porque o Will, ele fica nessa, né? Pô, vou fazer o discurso no Jutsu aqui. E o Vecna, não, pô, tu não tá entendendo. Ele não me controlava. Eu era mal porque eu queria, entendeu? Então, pra mim, isso foi genial, porque não ficou naquele clichê. Ah, mesmo, eu era alguém bom, então agora eu vou salvar todos vocês. Não. Isso eu achei legal. A temporada, no geral, quando lançou a primeira parte, as pessoas até gostaram, entendeu? Tava bem elogiável. Não é a mesma coisa da quarta, mas tava ok. Aí lançaram a segunda parte. Aí foi só ladeira abaixo. E agora eles lançaram o documentário que eu não assisti, mas pelo que falaram, só piorou a situação com os fãs. Opa. A 5ª temporada de Stranger Things é uma piada, velho. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers e, velho, eu tô muito triste, Todo mundo já sabe, mano. No dia que lançou, já tinha spoiler. cara, na moral. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele Aqui é bem também, importante. por favor. Também se inscreve no canal, Ative ativa o sininho. e me segue lá no Twitter, ok? Não tenho Twitter. Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e... Mas você pode me seguir no Instagram, no meu Facebook e no TikTok. Ou na Twitch, ou na Kik, ou em qualquer outro lugar. E assim que eu tiver um número relevante de pessoas, eu vou voltar a fazer transmissão e vai ser top. E vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o trouxa que ficou 10 anos assistindo essa porra dessa série. Eu E também. você tá no Viajante Galáctico. E seguinte, o final da nossa história se inicia no outono de 1987. Após o final da 4ª temporada, o exército americano coloca a cidade de Hawkins em quarentena. Ninguém entra e ninguém sai. 11 passa a ser perseguida pelos militares mais uma vez, com a suspeita de que ela fosse responsável por aqueles eventos. Então, ao mesmo tempo que ela precisa se esconder do governo americano, a protagonista e todo o seu grupo precisam achar um jeito de encontrar o Vecna para matá-lo de uma vez por todas. E não, esse vídeo não vai ter introdução, até porque quem é inscrito antigo no canal sabe muito bem o quanto que eu gosto dessa série. E após assistir todos os 8 episódios que formam a 5ª temporada e de conhecer Tem um episódio 9, pô. Um dia ele vai lançar. Um dia. todo o desenrolar que essa história teve, é que por mais que os primeiros 4 episódios sejam legais, Ó, o falei. enredo desse 5º ano por si só, ele já começa errado. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu no final da 4ª temporada. O plano do Vecna no ano anterior era abrir 4 portais na cidade de Hawkins pra permitir que o nosso mundo e o mundo invertido Aham. se fundissem, e assim ele começasse uma baita invasão em larga escala pra conseguir dominar o nosso planeta. E o Vecna consegue concluir esse objetivo. Exato. Ele cria portais, Sim. ele racha a Hawkins inteira, Sim. e o mundo invertido tá invadindo o nosso mundo. Sim. A 4ª temporada termina com um clima de apocalipse fudido. O mundo invertido chegou no nosso mundo. Vai vir Demogorgon, vai vir Democão, vai vir aqueles morcegos vampiro que mataram o Ed, o Devorador de Mundos vai chegar, o Vecna também. Irmão, vai rolar uma guerra sinistra na 5ª temporada. É isso que esse final dá a entender. E aí o 5º ano chega e a gente descobre que todo o clímax do final da 4ª temporada, na verdade, foi tudo um grande clickbait. Não que tenha sido clickbait. A questão é que eles resolveram tudo. É claro que é dito que se passou um ano. Não, se passou quase 2 anos, 18 meses, desde que esse final aconteceu. Então, magicamente, né, os militares eles colocaram lá uns negócios de metal para que ninguém pudesse ver. Mas ainda assim, eu não acho que aquilo deveria conter, né, os portais. Mas, de alguma forma, eles conseguiram resolver e parece que eles já estavam com as respostas magicamente. Fim do mundo? Não. Toda essa treta de escala global ficou centrada somente em Hawkins. A cidade entrou em quarentena e a fusão do mundo invertido com o nosso mundo não rolou porque os militares literalmente meteram um band-aid nas fendas interdimensionais que ligavam os dois mundos. Ah, não, mano, não, isso aqui é brincadeira. Sim, os caras remendaram a cidade. Tem que fazer rima, né? Alguém tem que se ferrar nessa situação. Alguém tem que fazer mágica. Isso foi o suficiente pra impedir a fusão do mundo invertido com o nosso mundo.
Não necessariamente. Como todos os portais estão abertos, dá pra gente ver que os próprios Demogorgons agora eles conseguem abrir as barreiras muito facilmente, né? Coisa que eles não faziam na primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Nessa, eles conseguem fazer, porque os portais eles estão abertos, né? Mas vamos fingir que isso daí não foi roteiro, né? Porque teoricamente eu acho que eles colocando essas chapas de metal aí ia cair. Genial! A atmosfera apocalíptica não existe. A vida cotidiana em Hawkins permanece a mesma. Tirando o fator quarentena, é quase como se nada tivesse acontecendo. Inclusive os próprios personagens que sabem de toda a treta, mundo invertido, Vecna, eles não se comportam de acordo com a seriedade da situação. O mundo tá acabando, mas a gente tá vendo o Jonathan e o Steve disputando a Nancy. A gente tá vendo a Robin preocupada com o encontro. A gente tá vendo o Dustin, que na teoria é o personagem mais inteligente da série, puxando treta de graça com o figurante e ficando de fora de uma missão em que ele era fundamental, só porque ele ainda tá bolado com a morte do Ed. O Vecna tá prestes a jogar o planeta inteiro na Terra, e o Will tá contando pra todo mundo que ele gosta de beijar rapazes. Eu não gosto de meninas. Como isso afeta o Grêmio? São arcos e atitudes que não condizem com a urgência do momento e que sequer condizem com a escrita da série. Stranger Things é uma obra bem equilibrada. Que tem que ser fofinho, ela sabe o momento que tem que ser engraçado, ela sabe o momento que tem que ser sério e desenvolver a sua trama, e sabe o momento que tem que te deixar com o cu na mão. A primeira temporada é assim, a segunda temporada é assim, a terceira temporada também, apesar dela ser bem mais engraçada do que o normal, e a quarta também, mesmo ela sendo a mais dark da série. Já a quinta temporada, como eu acabei de mostrar, ela é bem desregulada. Ela não possui o clima de urgência que o arco necessitava. Só que mesmo com problemas, o início dessa temporada, por incrível que pareça, ele consegue ser legal. O mistério em torno do novo plano do Vecna é interessante, por que ele tá sequestrando as crianças, o arco da Max, que é 100% inspirado em Matrix Revolutions, quem assistiu vai entender. Tivemos a apresentação de personagens que roubaram a cena na temporada, Sim, com como certeza. a Holly e o mito Derek, que é simplesmente o melhor personagem da temporada. Brother, o que é a cena do Constantine? Cara, ele teve um quadro só pra ele. Nos bastidores tinha um quadro só pra ele, onde ele ia encontrando pessoas do elenco naqueles carrinhos, tipo carrinho de golfe, né? E ele ia conversando, ele tirava uma selfie com cada um e ia postando. E isso tornou ele cada vez mais famoso. E isso é interessante. E ele nunca tinha atuado, ele tinha atuado em comerciais, então é uma coisa sensacional. Constantine indo pro paraíso enquanto ele dá dedo pro diabo, perto do Derek salvando a Holly, entrando na caverna, dando dedo pro Vecna e falando: Vai tomar na peida! pô, vai se ferrar, cara, esse moleque é Ei, mas... Opa! E caraca, fiz mágica aqui. Mas isso daí foi o estopim pro Vecna decidir entrar na caverna que ele tinha medo. Então, ou seja, o Derek conseguiu fazer milagres. muito gold. E é claro, toda a construção que o Will teve nessa temporada que foi animal. Tirando a cena que ele sai do armário, que é bem mal feita e fora de foi hora, mal e feita. também a terrível cena do discurso no Jutsu, essa cena é uma merda. Todo o arco dele aqui é incrível. É o resultado de anos e anos de desenvolvimento do personagem. O Will sempre foi o problemático do grupo, o garoto quebrado, traumatizado, o mais infantil e por consequência o mais medroso do grupo, e não é pra menos. Todas as mazelas que acontecem nessa série acontecem com o coitado do Will. A história de Stranger Things começa com ele é a primeira criança a ser sequestrada pelo Vecna, ele é resgatado, mas depois é possuído pelo Devorador de Mentes. O Will é praticamente o grande vilão da segunda temporada, e mesmo sendo finalmente liberto das garras dos vilões, ele ainda continuava tendo ligação com aquele mundo maldito. E nessa quinta temporada, ele enfrenta os seus medos, ele cria coragem pra finalmente enfrentar os seus opressores, e assim nasce o Will Byers, o feiticeiro. E essa cena é foda pra caramba. Essa temporada é uma merda, mas ela tá cheia de cenas incríveis, e a grande maioria delas são protagonizadas pelo Will. A história começou com ele, então nada mais justo do que ela também finalizar com ele. A sacada de darem o protagonismo pro Will nessa temporada foi muito maneira e muito Tava acertada, demorando, né? narrativamente falando. Precisava. Agora o resto é bem decepcionante. O início da temporada é legal? Ele é legal. Cara, ficaram reclamando o tempo todo da atuação da Millie Bob Brown. Tudo bem, aquele Botox lá, ok. Mas você vendo trechos dos bastidores, você percebe que ela não fez nada mais, nada menos do que estava no roteiro. Você vendo as entrevistas assim, você gostou do final da sua personagem? Ela, tu via que ela tava insatisfeita. Eu vi muita coisa do bastidor que tu percebe
aquele olhar de, isso aqui não tá legal. Os próprios roteiristas reclamando que tá faltando coisa. E fica faltando, fica tendo muito furo. E assim, os atores não fizeram mais do que o roteiro pedia. O roteiro pedia isso, eles entregaram isso. Então, a culpa não é exatamente deles. Não é exatamente deles. A culpa é dos roteiristas e da própria Netflix, né? Foi revelado justamente que a Netflix, ela tem emburrecido as produções. Dark não passou por esse mesmo problema. Eu penso que se Stranger Things não tivesse passado pela pandemia e eles não tivessem demorado tanto pra finalizar, se finalizasse em 2019, eu penso que a série ela ia terminar como uma das melhores séries da Netflix. Dark agora acabou de ser eleita a melhor série da Netflix. É o mínimo, entendeu? Você fazer um roteiro bom e decente. Aí a Netflix tá deixando sempre os mesmos pontos porque as pessoas não saem do celular. É difícil, cara. É uma coisa escrota, bem escrota. Extremamente escrota. E eu percebi isso. Eles explicando o mesmo plano, explicando a mesma situação que todo mundo já sabe. É uma coisa ridícula. Tem problemas? Tem. O que tem de conveniência nesse roteiro é sacanagem, cara. Tem. Até agora eu tô tentando entender o que foi que aconteceu com os pais do Derek. Eles ainda estão Cara, presos? sim. Eles foram soltos? E quando eles foram soltos, eles denunciaram a Joyce e a Erika? Os Primeiros militares. episódios têm problemas, mas ainda dá pra relevar. Cara, o Hopper tava. Todo mundo sabia que o Hopper ele tinha ido de base. Aí não, mas ele tava. Ele foi pra Rússia, né? Eu, particularmente, não acreditei na época, né? Aí eles lançaram o teaser, né, dele lá quebrando pedra na Rússia. E aí eu falei, pô, legal, interessante. Mas ainda assim, ele voltou. Qual foi a explicação pra ele voltar, né? E ele se tornar xerife de novo no fim dessa temporada. Entendeu? Dá pra se divertir. Só que a E quanto aos outros, eles deram capa em um monte de soldado e nada aconteceu. A gente vai fingir que isso não aconteceu, entendeu? partir do episódio 5, a história dá uma decaída que minha nossa senhora. A impressão que dá é que a trama que foi criada pra esse final, juntando todo o material, ele renderia no máximo uns 5 episódios. Só que você acha mesmo que a Netflix faria uma última temporada da sua série mais popular ser tão curtinha dessa forma? Não. É claro que não. Então, ao que parece, ela pegou essa história e esticou ela ao máximo que ela conseguiu para termos um total de 8 episódios. Porque do episódio 5 até o episódio 8, brother, é uma ladainha que não tem fim. Pouquíssimas coisas realmente relevantes acontecem nesses episódios. Alguns, inclusive, são filler puro, como é o caso do episódio 5 e episódio 7. Ah, mas o episódio 5 tem a cena do Will segurando o Vecna e logo em seguida ele sendo capturado pelo vilão e sendo usado como espião novamente. Sim, essa cena de fato é bem da hora. Só que ela poderia muito bem ter sido alocada em uma outra ocasião que agregasse valor à narrativa Sim. e que não atrapalhasse a dinâmica da história. Por exemplo, essa cena poderia ter acontecido na primeira vez em que o Vecna encontra o Will no episódio 4. Pensa rapidinho aqui comigo. Em vez do Vecna aparecer apenas pra farmar aura e pra explicar pro Will por que ele tava sequestrando crianças de maneira completamente gratuita, imagina só se ele tivesse aparecido pra usar o Will como um espião pela última vez, pra descobrir o paradeiro da Max que tava atrapalhando os planos dele e matar ela de uma vez por todas. O Vecna iria pessoalmente matar a Max e quando ele tivesse quase conseguindo, o Will desperta seus poderes, salva a Max e bota o Vecna pra correr. Se isso tivesse acontecido, a aparição do Vecna teria feito muito mais sentido e o resgate da Max teria sido bem melhor do que a mãe milf do Mike dando uma de Rambo do nada. Acontecimentos importantes foram espalhados ao longo da temporada, não para servir a narrativa da história, para termos uma progressão natural e envolvente do mistério. Na verdade, eles foram distribuídos com a única intenção de esticar um enredo, e consequentemente, várias interações, acontecimentos e decisões dos personagens não fazem o menor sentido. Os caras até mesmo criaram arcos na temporada somente pra encher linguiça. Tem toda uma subtrama da Robin com a namorada dela, isso inclusive tem um bom tempo de tela ao longo da... E fora que no fim elas terminam. E ninguém é avisado. Tipo, ela só fala, eles bebem cerveja lá. Aí, chega de tal coisa e namorada e namoros abusivos, alguma coisa assim. E aí, aquilo é pra dizer, ó, terminei. Estranho, né? Muito estranho.
temporada, e aí no último episódio elas simplesmente terminam fora de tela e você fica sem entender nada. Ei, você acha isso aqui engraçado, filha da puta? Stranger Things 5 é um daqueles casos de que quanto mais você pensa, pior ela vai ficando. Essa cena do Vecna que eu acabei de citar, cara, ela nem faz sentido. O cara só aparece pra explicar o plano dele pro Will e ir embora. Tipo, por que, cara? Se ele tivesse pelo menos matado o Will, era outra parada. Se ele tivesse Mas levado... não, ele só aparece pra explicar o plano maligno dele e vai embora. Não faz nem sentido. E por falar em Vecna, irmão, o quanto que esse personagem foi esculachado nessa temporada é brincadeira. Na review que eu fiz da quarta temporada lá atrás, em 2022, eu falo que o principal diferencial daquele arco e o que tornou ele tão épico e memorável é justamente a presença do Vecna, pois a forma... Porque você não sabe o que vai acontecer. E eu lembro que depois que lançou a segunda parte, né? Ainda faltou um episódio que foi a terceira parte, né? Que era o episódio final. Eu lembro que as pessoas começaram a compartilhar muito a parte final da temporada 4, né? Que é eles no trailer e a música tocando no fundo e a tensão de todos os personagens. Todo mundo muito tenso, porque qualquer pessoa poderia ir de F, né? Então era uma coisa esquisita, muito esquisita. E eu lembro que as pessoas ficaram se perguntando, cara, como que eles vão fazer isso? Eles vão ter 2 horas pra explicar tudo que eles não explicaram, pra fazer todos os detalhes valerem a pena e finalizar a série. E eles conseguiram finalizar tudo em 1 hora, e aí ficou mais de 1 hora que, pô, legal, eu curti que teve um final para os personagens. Mas ainda assim, faltou muita coisa. E o arco dos militares? O que aconteceu? A militar simplesmente aceitou, foi todo mundo embora. O Murray não teve um final. Teve personagens que não tiveram final. O Dustin terminando com a Suzy fora de tela. Aquilo foi esquisito, entendeu? A personagem que foi relevante na temporada passada simplesmente some nessa temporada e não é revelado por quê. Não faz sentido. como ele é apresentado e trabalhado ao longo da temporada é absurdo. Temos um vilão mau, implacável, que só vai parar o que tá fazendo quando tiver cumprido seu objetivo. O Vecna da quarta temporada não é um vilão que ameaça, ele é um vilão que faz. O cara não tem um único traço de humanidade, ele é simplesmente a personificação do mal. E é isso que torna ele um vilão tão incrível e memorável na quarta temporada. O Vecna não é um vilão que você conversa, ele é um vilão que você lida. E aí chega a quinta temporada e acaba com o personagem, ao começar que mudaram a origem dele. Agora ele não é mais o predador psicopata que ele sempre sonhou em ser desde quando ele era uma criança. Agora ele era uma criança feliz e inocente e um dia ele encontrou um cara aleatório segurando uma maleta dentro de uma caverna. O cara... Isso foi culpa daquela peça da Broadway. Cara, é ridículo fazer retcon, é uma coisa ridícula. É igual fizeram com Harry Potter, né? Criaram uma peça pra Broadway, escreveram um livro, e aí depois a autora cometeu a burrice de dizer que aquilo era canônico, né? Sendo que você vai vendo como o Valdemar funcionava, né? O Voldemort. E você vai vendo toda a história e não faz sentido ele ter uma filha. Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? E aí... o Vecna conhece a Joyce, ele estudou com a Joyce. Como assim ele estudou com a Joyce? Anos 50, 60, 70, 80. Então ele já teria mais de 40 anos. O cara parece um brother de 26 anos. Aí ele estudou com Hopper, estudou com todo mundo. De repente, ninguém conhece ele. Nada foi agregado nisso. Entendeu? Não faz sentido. Só não faz sentido. E fora que não acabou, os criadores disseram que vai ter alguma coisa com base nisso, e não é aquela animação que vão fazer, né, de 1983, que tá entre a segunda e a terceira temporada. Não é isso. Vai ter alguma série, alguma continuação. Porque isso não é eu que tô afirmando. Os criadores afirmaram por conta da pedra, né? De onde que essa pedra veio? Eles vão ter que explicar. tentou matar ele, o moleque se defendeu, aí ele abre a maleta e dentro da maleta tinha uma pedra com fragmentos do Devorador de Mentes, e aí o Devorador de Mentes possui o Vecna, e aí é por causa disso que ele ficou mal. Tipo, que origem merda, cara, na moral. A graça do vilão na quarta temporada é justamente ele ser mal. Ponto. O Vecna é um psicopata. Era isso que tornava...
ele uma figura extremamente perigosa. O cara é um serial killer, caramba. E aí chega a 5ª temporada e transformou o Vecna num Will que nunca teve amigos. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. Tomar no rabo. Os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, revelaram em entrevistas que eles até pensaram em fazer um arco de redenção pro Vecna nos moldes do arco do Darth Vader. Que bom que não aconteceu. Mano, olha que ideia merda. Os caras queriam fazer uma redenção pro Vecna. Não acredito que deu em você, caramba. É claro que isso não foi pra frente, mas ainda assim, o Vecna, que chegou na série como o General 5 Estrelas do Mundo Invertido, na verdade era nada mais, nada menos do que uma ferramenta na mão do Devorador de Mentes, que de fato é o grande vilão da série e não o Vecna. Meus parabéns! Que merda. Mas antes esse fosse o único problema do Vecna, por que não? Além do retcon horroroso na origem dele, a forma como ele é escrito nessa temporada é péssima! Lembra que eu falei que na 4ª temporada ele não é um vilão que ameaça? Ele é um vilão que faz? Então, na 5ª temporada é o contrário. O Vecna fala pra caramba, ele fala e não faz droga nenhuma. Muito E ele pelo quase contrário, não ele só aparece passa na temporada. vergonha. O captura o Will 2 vezes na temporada. O moleque tava na mão dele. Ele inclusive sabia que o Will tinha poderes e que ele poderia se tornar uma ameaça no futuro. E mesmo assim o desgraçado não mata o Will. Ele não mata ninguém, ele não arrebenta com ninguém. Ele consegue ser enrolado até mesmo por crianças da pré-escola. Eu não tô zoando, o cara pega as crianças que ele sequestra e leva elas pra dentro de uma casa que fica dentro da mente dele. É um ambiente onde ele tem total controle, total poder. É o domínio dele, caramba, é a mente dele. E mesmo assim ele não consegue capturar crianças que fugiram dele. É muito burro. E é isso que torna o Vecna um vilão tão patético aqui, pois o roteiro tá sempre nerfando o cara e fazendo ele tomar as decisões mais idiotas possíveis, apenas pra fazer um enredo mal escrito dessa temporada andar de um jeito mega forçado e muito anticlimático. A batalha final da série então, meu amigo, é brincadeira. Devorador de Mentes e Vecna lutando juntos contra 11 e seus amigos no território deles. A batalha final aconteceu... E ele... A 4ª temporada diz que o Vecna moldou esse lugar ao gosto dele. E aí, não, esse é o rosto do Devorador de Mentes. É assim que ele é. Sendo que foi o Henry que moldou ele pra ser assim. Não, mas ele é assim. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Deles. A batalha final aconteceu na Dimensão X. E tipo assim, uma batalha dessa proporção, uma batalha pelo destino da Terra, o mínimo que eu esperava era algo bem grandioso. Até porque vamos lembrar que desde a 3ª temporada que o Devorador de Mentes fala que tá montando um exército pra poder pegar a 11. Sem falar que o orçamento dessa temporada foi mais caro que Vingadores Ultimato. Eita! Então o mínimo que deveria ter rolado era exército de monstros da Dimensão X versus exército da Terra com o Dr. Owens chamando os amigos militares dele. O mínimo que deveria ter rolado era tanque de guerra metendo bala em Demogorgon. O mínimo! E aí... Sabe o que é engraçado? Um dos roteiristas falou a mesma coisa que ele. Um dos roteiristas disse que não tinha como não ter nada nessa dimensão. E ignoraram, eu juro pra vocês, no vídeo tá lá, e simplesmente ignoraram tudo que ele falou. Ele falou... Precisa ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa lá, não faz sentido não ter nada. E ignoraram ele enquanto ele falava isso. Chegamos no último episódio. Cadê o exército? Cadê os monstros? Cadê o Dr. Owens? Ele tá vivo? Ele nem apareceu nessa temporada. Cara, verdade. Até os próprios personagens, quando eles entram na Dimensão X, eles falam que esperavam um lugar entupido de monstros e não o cenário do clipe de In The End do Linkin Park. Só tava um Devorador de Mentes e o Vecna naquela porra. E a desculpa que os irmãos Duffer deram pra não ter ninguém na Dimensão X pra auxiliar os vilões era que o Devorador de Mentes e o Vecna não esperavam que alguém fosse invadir o abismo e por isso eles não prepararam um exército. QI 82 do caralho. Como eu falei, eles emburrecem os vilões pra trama poder andar, é patético. O Vecna ia jogar um planeta na Terra e ele realmente achou que a 11, o Will e todo mundo iriam deixar isso acontecer numa boa? Pelo amor de Deus, cara. E ainda tem o exército que tem uma baita de uma trama que não faz sentido nenhum. O mundo tá acabando, os militares viram o Vecna chacinando uma base do exército com Demogorgon e tudo mais, e ainda assim a droga da Sarah Connor quer pegar a 11 pra fazer experiência com ela porque ela tá preocupada com o soviético. O mundo
mundo tá acabando e a mulher tá preocupada com porra de russo. Velha desgraçada! Velha desgraçada! É uma trama completamente imbecil e que só serve pra duas coisas: atrapalhar o ritmo do roteiro e enrolar o máximo de tempo que for possível para termos uma duração de 8 episódios. E número 2, ser a desculpa perfeita para dar o final bosta que a 11 teve nessa história. O final em aberto, onde você vai decidir se a 11 morreu com a explosão do mundo invertido ou se ela sobreviveu e tá vivendo em exílio pra não ser caçada por militares e permitir que seus amigos tenham uma vida normal. A 11, a personagem que mais sofreu ao longo da sua vida, perdeu todas as pessoas que ela amava e terminou a história sozinha, pois Foi dito que ela nunca teve um final onde ela ia ficar com os amigos dela. Foi dito que desde o início da série, apesar deles não saberem o que poderia acontecer, ela nunca ia ter esse final dela ficando com os amigos dela, dela ficando com o Mike. Mas assim, eu penso que todas as possibilidades existem. Só quem sabe o final real dela são os irmãos Duffer e a Millie Bob Brown. Que obviamente eles vão querer futuramente fazer um retcon, vão querer fazer alguma coisa pra Netflix ou pra outra empresa, né? Meio que deixando isso aí em aberto, eu penso. Até porque aconteceu uma coisa no fim da temporada que já garante uma continuação. Se ele não falar aí no vídeo, eu vou falar depois. ela obviamente não morreu, a 11 tá viva e toda essa história dela viver em exílio pra proteger os seus amigos é só uma desculpinha safada para termos mais temporadas de Stranger Things no futuro daqui a 10 ou 20 anos. Sim. Até porque ainda temos partes do Devorador de Mentes espalhadas pelo universo e com certeza isso vai servir como ponta solta para um possível. Justamente o Vecna morreu e o Devorador, ele não tinha uma forma física. Aí ele passou a ter uma forma física, entendeu? Pra mim não faz sentido. O retorno. A Netflix ainda vai querer espremer essa laranja que Vai ser essa animação aí de Stranger Things. Minha tela tá pra cá. Essa. Pra cá. Essa animação. E vai ter um spin-off, provavelmente, da Nancy e da Robin. Por quê? Não sei. Mas vai ter. não tem mais o que espremer. Pra que finalizar uma história se você pode deixar tudo em aberto e sugar ainda mais dessa fonte bilionária no futuro? The Walking Dead que eu diga. E eu nem falei disso, mas eles ainda separaram a Nancy do Jonathan. Os caras passaram 10 anos. E aí ficou ali umas migalhazinhas, né? A entender que a Nancy ainda gostava dele no fim da temporada, né? Ficou ali uns olharezinhos na última cena. Desenvolvendo o casal pra no final eles nem terminarem juntos. Mas ela ficou dando umas olhadas pra ele. Não sei. Ah, e vale lembrar, que é isso que eu vou comentar, o vídeo já tá bem no final, então ele não vai falar. O Hopper disse que um amigo dele ofereceu um emprego em Montauk. O nome da série originalmente ia se chamar Montauk. Então, os experimentos acontecem lá. As coisas acontecem lá. Então, provavelmente, a gente pode ver uma série futura do Hopper em Montauk. Com coisas estranhas acontecendo lá. Que final merda, cara. Dito isso, nota 4 pra quinta temporada de Stranger Things. É isso aí, pessoal. Esse foi o review do Viajante Galáctico. Já deixei meu like aqui. Deixe o seu like no vídeo. Sugira um react que você quer que seja feito, tá bom? Aproveita, acessa a nossa playlist. Eu anexei uma playlist que é os melhores vídeos do canal. Assista os outros vídeos do canal, tá bom? Deixe a sua sugestão do que poderia melhorar, do que você quer que seja assistido aqui, que a gente vai assistir. Me segue nas minhas redes sociais. E esse vídeo ele vai ser finalizado de um jeito diferente, né? Eu não vou dizer o tchau de sempre. A gente vai finalizar com um edit do que um dia Stranger Things já foi. E aí você me diz se você sente saudade disso.